como já disseste, o meu nome é Gonçalo Ribeiro, jogo handball desde os 5 anos. Um, Jogo na posição de central, organizador de jogo, e, bom, tenho uma família, tenho 26 anos, tenho uma família, dois filhos. Há quem possa dizer que é um bocadinho cedo, mas é a vida, é Não assim. sei até que estás a falar. A falar. Há quem possa dizer. Há quem Não, possa. não sei, eu jogava futebol e tive um professor de educação física, uma aula que até foi um episódio assim um bocado estranho, que estava a introdução ao handball na escola, com 5 anitos e tal. Acertei na cara de um colega meu, o meu colega ficou a sangrar, o meu amigo ficou a sangrar, e o professor disse que queria falar comigo no final da aula, e eu achei que, bom, que ia ter ali algum problema ou assim, porque tinha posto o Certeza. meu colega a sangrar. Não sei, acertei no meu colega. O meu professor no final veio falar comigo, eu estava um bocadinho preocupado. E ele disse que eu tinha algumas qualidades e que, hum, e que poderia ser interessante eu experimentar jogar handball. E foi assim que começou a minha história. E eu acho que. E como é que daí. Eu acho sempre. Para mim é sempre fascinante perguntar. E tu não nos iludiste, porque de partir o nariz a um colega teu a dar jogador de handball, eu acho que é sempre Não fantástico. partiu, não partiu, não Não partiu. partiste, mas pronto. Mas causaste uma boa impressão, sem dúvida. Embora a bola também tenha alguma coisa a ver com o assunto. Sem dúvida. Mas eu acho sempre interessante como essas histórias tão inocentes acabam por levar muitos de vocês depois a carreiras profissionais. Mas no teu caso, quando é que sentiste que se podia tornar algo mais sério? E quando é que sentiste que, ok, é isto que eu quero fazer e há a possibilidade de vires a dar jogador profissional? Quando chega o João Florencio Júnior, não sei, ele agora neste momento está com o Benfica femininos. Quando chega ao Belenenses, eu na altura eu estava nos iniciados, ou seja, eu estava nos 13, 14 anos, e ele já me diz, já tinha 13 anos, e ele já me diz para ir treinar com os séniores. Ou seja, a primeira experiência de treinar com séniores tinha eu 13 anos com ele. Ou seja, ele apostou em mim de uma maneira, pá, ridícula para mim neste momento. Pensar hoje em dia, com 13 anos, estar a ir a uma equipa sénior, treinar, fazer parte do balneário, mais ou menos, fazer mais ou menos parte do balneário, e num clube como o Belenenses, histórico, foi ali que o chip mudou completamente. Não, e portanto todas essas coisas acabam por te levar a acreditar naquilo que podias fazer, de certo modo. Exatamente, exatamente. E depois surge o convite e foi aí que nos cruzámos, de ir para o clube, que não é o clube do teu coração, Não, que mas tem um lugar especial sempre. não, sim, tem de ter, para mim e para ti, de certeza, que é ir para o Benfica. E foi aí que nos cruzámos. Aí vais para os juvenis? Não, relembro. Vou para um projeto muito forte que o Benfica fez na altura de juvenis, em que acabamos por ser campeões nacionais duas vezes, salvo erro, e campeões de júniores também. ah, Foi um projeto muito forte feito pelo Benfica, em que foram buscar vários jogadores de vários lugares do país, e, foi interessante. Na altura com o treinador, eu tive uma transição foi um bocado estranha, porque eu joguei pela equipa sénior, um, quando estava o professor Jorge Rito. É ele que me leva a primeira vez aos séniores. Na altura foi uma vaga de lesões que assolou a equipa principal, e muitos de nós jovens tivemos a oportunidade de jogar pela equipa sénior. Aí acho que foi quando eu fiz a mudança e tinha 15 anos, mais ou menos 15 anos e alguma coisa, e alguns dias. Joguei pela equipa sénior. Depois há uma transição de treinador em que o professor Jorge Rito sai e entra o Mariano Ortega, e com o Mariano as coisas já foram diferentes. Já não sei como explicar sem. Não foram tão de feição. Ou seja, foi mais difícil a integração com o Mariano Ortega do que quando estava o professor Jorge Rito. Não, eu lembro, mas agora olhando para trás e já és um pai de duas crianças e casado, agora olhando para trás, porque é que achas que essa transição foi tão difícil? Ou onde é que achas que também tu se calhar poderias ter feito as coisas de outra forma para que tivesse sido mais Sim, fácil? sim, para ser honesto, eu na altura eu tinha uma sede maior que a vida, que era eu
na minha cabeça eu era a última bolacha do pacote, um talento, porque toda a gente me dizia isso, percebes? É que eu acho, e não era só a mim, eu creio que também aos meus colegas e tudo mais, mas sentia que tinha muito esse estigma, essa pressão um bocadinho de conseguir fazer algo Estar diferente à no altura handball, dessas expectativas, é isso? exatamente estar à altura dessas expectativas que foram criadas e em parte com alguma razão, mas algumas de uma maneira um bocado assombrosa, porque na minha cabeça, na parte de trás da minha cabeça, estava sempre, pá, eu tenho que vencer, tenho que chegar mais rápido do que os outros, para ser diferente, para ser melhor. Então, foi um bocado, eu consigo, como te disse, fazer a estreia aos 15 anos pela equipa principal e sinto que já faço parte, mas eu não fazia parte. E na minha cabeça isso não tinha razão de ser, porque como é que eu vou de estar a jogar, eu joguei mais ou menos 7 jogos com tempo de jogo, para depois ter 17 anos e basicamente quase tinha que pedir por favor para poder treinar. Nem sequer era para jogar, já era para poder treinar. Um, e pronto, eu sei bem que não havia maldade nenhuma por parte do Mariano. Era só eu que na minha cabeça tinha que jogar. Poderia ser que ele também. Houve algumas situações que ele também não esteve bem comigo, também é preciso dizer, porque eu vendo em retrospectiva, sei dizer que não estive bem em algumas situações, mas ele também não esteve bem em outras. Eu lembro-me do que diziam de ti, eu imagino que isso acaba por colocar muita pressão em cima de vocês e ao mesmo tempo, se calhar também vos coloca uma ideia de que as coisas vão ser mais fáceis do que depois acabam por ser. Eu não sei se é justo dizer isto, mas é porque eu vejo mesmo isso no futebol, em que, como tu disseste, dizem a muitos, ou quase todos, que são especiais e depois não estão, se calhar, tão preparados para como deviam para o que é o mundo profissional e se calhar o que se passou contigo, infelizmente, numa idade tão jovem, também é reflexo disso, não é? Pronto, Sim, contas, sem dúvida, expectativas bastante altas para na altura o handball que eu tinha na minha cabeça, de tudo, tinha umas expectativas muito altas à minha volta. E lá está, isto temos que ver individualmente. Eu não posso falar por jogadores X ou Y, eu não posso falar do meu caso, em que eu sentia que havia uma expectativa muito grande em relação a mim. Um, que também, muitas vezes, também acabas por ser tu que crias na tua cabeça. Às vezes nem é das pessoas que te dizem, ou já tu achas, por exemplo, eu lembro-me na altura, nos Júniors e na equipa B, por jogo estar a marcar 10 11 golos e já achar que já precisava do próximo passo e que merecia o próximo passo. Percebes? E então já acabas por criar ali a expectativa na tua cabeça, à tua volta tens amigos teus, colegas teus que dizem não entendo como é que tu isto, como é que isto não acontece para ti, e vais acreditando, vais começando a criar ali uma injustiça dentro de ti e muitas vezes não reages nem ages da melhor maneira porque no fundo acabas por ser apenas uma criança, um jogador que está-se a formar, não é? Eu quando saio para a França eu tinha 19. 19. 19. Foi 19 pós-20, a transição dos 19 pós-20. Agora olhando Um, para trás, eras demasiado jovem para esse salto? Como é que foi? assim, esta é uma fase importantíssima da minha carreira na minha cabeça, que eu fico sempre a pensar isso, porque eu saio muito cedo, depois dessa época muito ilusionante, em que eu pensava, imagina, como é que eu consigo explicar? Durante anos, o Pedro Cruz tinha sido o melhor marcador do campeonato, Exato. o Peixinho, tinha sido o melhor marcador do campeonato. E ali, eu com 19 anos, consigo ser o melhor marcador do campeonato. Na minha cabeça, nesse momento, eu estava. Pai, este campeonato É já não é para pequeno. mim. Exato. Já é pequeno demais para mim. E isso foi um erro gigante da minha parte. Gigante. Porque o que acontece é que eu tive uma oferta na altura de trabalhar com o professor Paulo Fidalgo para ir para a Madeira. Ok. E eu até já tinha acertado as coisas para ir para a Madeira e muito provavelmente teria sido o passo certo na minha carreira, porque, porque era uma equipa que já lutava por objetivos de Europa, Final Fours da Taça, Exatamente. o professor Paulo Fidalgo
como é conhecido em Portugal, um excelente treinador. E eu creio que possa ter sido um erro que eu não me arrependo, porque não me arrependo de nada, acho que não nos devemos arrepender de nada na vida, Estava mas acho que tranquilo. possa ter sido um erro, não ter ido na altura para a Madeira. Fui para a França, em que não me arrependo porque fomos campeões, não fomos campeões, mas conseguimos subir na primeira época à Star League, à primeira divisão, e, e foi, lá está, em termos, na minha cabeça eu precisava de algo ainda maior do que o campeonato português, e aí se eu pudesse ter tido a calma, a cabeça de dizer não, eu ainda não fiz nada, ainda não fiz nada, ainda não está na altura de sair, e ter ido para a Madeira 2 anos, talvez pudesse estar neste momento estar naqueles patamares em que estavas a falar há bocado. Mas porquê é que diz isso? Portanto, foi cedo demais porque não estavas preparado? Porque eras jovem demais? Porque. Porque me faltava ainda muito handball. Porque eu marcava golos, mas faltava muita coisa. Muita coisa. E eu, na altura, não era capaz, não tinha a humildade na minha cabeça de dizer, não, eu ainda não estou pronto. Naquela altura, eu achava que já estava pronto para algo muito maior do que aquilo que eu poderia ter. E para mim era, pá, o chaval de 19 anos que vai sair, que não há ninguém, ia ser o jogador mais novo a sair de Portugal. Mas E dá o foi na salto. altura, a dar o salto, a dar esse salto.